Você provavelmente não quer ouvir isso, mas vai te fazer bem, eu prometo. Se você ficar até o final, provavelmente você vai ter muitas reflexões que vão te fazer repensar e reconhecer e entender muitas questões da sua vida. Então fica até o final que hoje a gente vai conversar sobre criança ferida e a influência que a família ela tem na formação dessas feridas. E com certeza eu posso afirmar que todos nós temos feridas de criação, por mais amorosos que nossos pais tenham sido, ninguém é perfeito, então sempre tem uma expectativa ali que não foi correspondida, uma falha de interpretação. Então esse vídeo realmente é para você. A primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar a nossa mentalidade, entender algumas coisinhas. Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que quando a gente era criança, a gente não entendia as coisas e enxergava elas assim como elas eram. A gente sempre via as coisas acontecendo, absorvia aquilo e trazia como problema o sendo o eu. Eu até perguntei pro meu psicólogo, gente, mas de onde é que vem essa crença limitante que eu tenho? E aí ela falou, Laura, o problema é que quando a criança vê alguma coisa, um pai tá explosivo, alguma coisa assim, ela nunca pensa assim, meu pai, ele é bravo, ele é isso, ele é aquilo. Ela pensa, é culpa minha. Então, a nossa interpretação, quando crianças, é muito distorcida sobre as coisas. Nesse vídeo, a gente vai colocar um óculos, a gente vai trazer isso de uma forma um pouco mais realista e mais adulta. Mesmo que você talvez não seja um adulto, você já pode começar ir percebendo esses padrões para que você consiga consertar isso na sua vida e começar a agir diferente daqui para frente. Porque querendo ou não, o que você passou lá atrás vai respingar lá na frente, vai fazer você ser quem você é e muitas vezes de forma negativa, porque o nosso cérebro ele tem tendência a guardar as coisas negativas para proteger a gente. E em questão familiar, a gente está falando dos nossos exemplos de casa, coisas, pessoas que criaram a gente. Então, são raízes muito fortes que a gente vai analisar hoje para tentar reconstruir com um olhar um pouco mais adulto. Entendido essa distorção perceptiva que a gente costuma fazer, a gente vai pensar em outro ponto também, que é importante para entender o que eu vou trazer mais para frente, que é o seguinte: quando a gente vai se relacionar com as pessoas, a gente tem duas tendências. Ou a gente busca a conexão, ou a gente busca a autonomia. E o ideal é que se tenha um equilíbrio, porque quando se busca muita conexão, e só isso, você tende a ser uma pessoa que ela people pleaser, aquela pessoa que quer agradar a todo custo, que ela busca harmonia, que ela quer que as coisas deem certo porque ela busca essa conexão com o outro e às vezes ela se silencia por causa disso. E eu tô falando que não pode ter um extremo de querer buscar só conexão. O ideal é que se busque um equilíbrio entre a autonomia e a conexão. Por quê? Qual que é o problema da autonomia? A autonomia, ela começa a criar, às vezes, até farpas. Exalar farpas para afastar os outros porque tem dificuldade de confiar nos outros, provavelmente teve algum problema ali. E por que eu tô falando disso agora, do nada? Porque a forma que a gente foi criado, as feridas que a gente tem lá na infância, elas moldam a forma que a gente se relaciona com os outros. Ela molda como o que a gente busca, se a gente vai buscar, vai ser essa autonomia ou se vai ser a conexão. E o que eu quero trazer hoje é o lembrete de que a gente tem que buscar, na verdade, é o equilíbrio. E então você vai perceber hoje se você tá mais tendencioso para um lado, como é que você pode compensar do outro lado? Se você tá soltando farpas, calma aí, vamos dar uma segurada. Vamos ver o que pode ser feito. Eu queria muito que você se sentisse acolhido, abraçado, porque eu sinto muito, de verdade, se você passou por uma situação estressante e que te moldou, que te fez uma criança encolhida e que talvez o seu brilho esteja escondido aí e que talvez você nem consiga enxergar isso tudo que existe dentro de você. Mas eu tô te falando, existe. Nem todas as criações vão condizer com aquilo que a gente esperava, porém, todo mundo tem o seu brilho e você só precisa descobrir o seu. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre negligência emocional, que é quando os seus cuidadores, os seus familiares, eles não conseguiram suprir com as necessidades que você tinha ali. E eu não tô falando de vontades. Eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Fazer o que você queria e ser uma criança mimada, não conseguir o que eu queria
Portanto, não foram péssimos pais. Não, tô falando de necessidades inatas da criança, que a criança realmente precisa de acolhimento, de amor. E isso, quando falta isso, é porque teve uma negligência parental e gera uma negligência emocional na criança. Ela fica com essa falta que ela carrega pro resto da vida. E então, a gente vai discutir um pouco agora. Agora é a sessão de perguntas pra gente ver em que ponto da sua jornada que você tá, até onde que você consegue reconhecer o seu passado e como que ele te afeta. Então vamos lá, primeira pergunta. Em que medida que os seus pais, eles atenderam às suas necessidades de atenção, de cuidado, de carinho, de amor? O quanto que você sente que foi realmente acolhido, que foi satisfeito? E aqui eu tô entrando no quesito expectativa mesmo, porque a criança, ela sente essa expectativa, ela quer ser amada, e você ainda carrega essa expectativa, às vezes proveniente de uma aprovação do outro. Você busca no outro aquilo que te falta, então aquilo que te faltou lá atrás, às vezes você tá buscando agora. Então por isso que é tão importante a gente discutir isso. Em que nível? Se você pudesse dar uma nota, que nota que você daria pro quão cuidado você foi? Segunda pergunta, lembra que eu falei que a forma como a gente foi criado molda as nossas relações? Então, a pergunta de agora é essa. Como que andam as suas relações hoje em dia? Você costuma se relacionar? Você costuma aceitar qualquer coisa só para manter a harmonia e tentar se encaixar em busca de uma conexão porque você acha que você não consegue ficar bem sozinho? Então você tem uma necessidade extrema de conexão ao invés de ter o equilíbrio e um pouquinho dessa busca por autonomia? Como que você age? Você quer ser mais independente, não quer saber de ninguém? Quando as pessoas chegam perto ou tá ficando uma coisa mais íntima, você mete o pé, você vai embora? Eu gostaria que você identificasse. E tudo isso, agora, você vai pegar e vai anotar. São perguntas soltas. E depois você vai conseguir ver uma correlação entre elas. Não fique esperando ter a resposta. Tipo assim, Laura, tá, pensei, e aí? Tá, você pensou, aí a gente vai para a próxima pergunta para você poder ir somando e entendendo, conectando as peças. Essa pergunta ela é de extrema importância, porque a forma que a gente vê as coisas hoje é muito diferente da forma que a gente via quando a gente era criança. Então, se você parar para pensar, você vai ver que o que você imagina que seria a sua resposta mesmo é muito superficial e que provavelmente não é a resposta certa para a pergunta que eu tô te fazendo, que é como que você via os seus pais quando você era criança? Vou dar um exemplo, minha mãe não vai gostar muito disso não, mas eu via minha mãe como uma bruxa. E depois eu descobri que a minha mãe era uma rainha. E só depois, com idade, que eu fui entender, porque eu quero que você pense o seguinte: quais eram as características do seu pai, da sua mãe, da sua avó, de quem cuidava de você? Quais eram as características? Qual que era o palavreado que ela usava? Se falava palavrão, se era uma linguagem de amor, de carinho, de afeto? Como que essa pessoa se direcionava a você? Ela falava com respeito ou ela te criticava, falava mal de você, pra você? Que momento que ela ficava orgulhosa de você? E quais foram os momentos marcantes? Muitas perguntas, né? Mas quais foram os momentos marcantes que você lembra? Tipo assim, teve uma vez que, vamos supor, meu pai quebrou uma cadeira. E isso ficou marcado na minha cabeça. Então, você pega e anota. Meu pai ficou bravo, quebrou uma cadeira, e isso me marcou, porque aí, a partir disso, eu achei que eu não podia nunca mais errar, porque eu não queria deixar ninguém mais estressado. Então, são esse tipo de conexões que você tem que pegar pra ir fazendo. Esse que é o trabalho de autoconhecimento. Não é esperar que eu dê as respostas ou que você ache a resposta só numa única pergunta. É sempre fazendo mais perguntas e tentando conectar os pontos e lembrando e pensando. É uma loucura, gente. E além de você pensar em como que eles eram, eu gostaria que você pensasse também o que você sente com relação ao seu passado como criança. Você se sentia uma criança descuidada, sozinha, que tinha que cuidar do emocional dos seus pais, que não podia ser uma criança problema, por exemplo, que tinha que ser sempre a perfeita, porque não podia ser mais um problema dentro de casa. Então você se sentia pressionada ou você se sentia amada porque você sempre foi muito acolhida? Qual que é o seu sentimento com relação aos seus pais? E eu quero também deixar claro, frisar isso aqui,
que a gente não tá construindo um muro com eles e algo pra gente apontar o dedo e falar, a culpa é sua, você que fez isso comigo. Não, a gente tem sempre que honrar nossos pais, independente do que foi. Eu sei que é difícil perdoar e às vezes a gente ainda caminha no processo, a gente erra com eles, já errou muito, eles erram com a gente, mas é sobre a gente buscar entender como que o passado afeta a gente no presente e no futuro, e não como uma forma de abrir portas para um julgamento para as pessoas que era para você amar, por mais que elas tenham errado. E quais sensações, sentimentos, emoções surgem em você quando você pensa na pessoa que você era e no que você vivenciava dentro de casa? O que você sente? Consegue lembrar que você sentia em relação aos seus pais? E é muito diferente porque talvez nos dias atuais você tenha conseguido construir uma relação melhor, mas apesar de a relação de hoje estar boa, lá atrás podia ter tido alguma turbulência, algum problema que você tenha interpretado mal, que ficou mal resolvido e que merece atenção agora. Por melhor que você considere a sua situação atual, tem alguma coisa para ser mexidinha lá no passado, para ser bem compreendida, até por causa dessa distorção compreensiva que a gente tende a ter quando a gente é criança. Então, às vezes você pensa, ah, não, mas agora tá tudo bem, então não vou revirar o passado. Não, olha, é uma coisa que você tem a opção de fazer, mas eu tô te falando que compensa muito mais você se arriscar a pensar, resolver seus problemas, para você quebrar o seu padrão de comportamento e talvez não te leve tão longe. Outra pergunta muito importante. Você tinha um papel a desempenhar na sua família? Por exemplo, tem algumas coisas que você é mandado fazer que são mais explícitas, que são mais claras, que as pessoas falam mesmo, ah, você tem que fazer determinada coisa, você é responsável por isso quando você é criança. Mas tem coisas que as pessoas elas não falam, mas que fica subentendido para a criança e até mesmo para os familiares, por causa de, vamos supor, que você tem um pai explosivo dentro de casa. Aí você vai pensar, eu não posso falar as coisas que eu sinto porque eu não posso ferir o meu pai, eu tenho que manter ele sempre feliz. Então, essa acaba sendo uma obrigação que a criança toma. Então, que tipo de obrigação que você tinha dentro de casa? Qual que era o papel que você assumia? Porque provavelmente esse papel que você tinha não era um papel de ser uma criança, ser feliz. Muito provável que você tenha carregado uma obrigação maior do que era possível para você naquele momento. E por isso, até hoje, isso pesa no seu coração. Eu gosto muito do que eu vou te perguntar agora, porque a gente tem a tendência a repetir as coisas. Por mais que a gente fale mal, que a gente odeie, a gente acaba se tornando aquilo que a gente mais julga. Se a gente não quebrar o padrão, não quebrar aquilo que a gente está acostumado. E para quebrar o que a gente está acostumado, a gente tem que ter um novo olhar para as coisas, a gente tem que olhar para outros lados. Senão, você vai olhar para o que você conhece e vai pensar, ah, é ruim, é chato, mas é o que é, né? A vida é assim, é o que você pensa. Porém, não é o que é. Foi o que foi. Mas a partir de agora pode ser diferente. Como que era a relação entre os seus pais? Isso é tão importante porque talvez você esteja ou tenha repetido uma relação que não foi tão boa assim, que você nem considerava legal entre os seus pais, e repetiu com um namorado agora, com uma namorada, e deixou a pessoa te desrespeitar porque você via desrespeito dentro de casa. Isso, por mais que você não ache, nossa, tem uma sensação boa em ser desrespeitado. Não é que você acha isso, mas você pensa, não, a minha mãe ela era tratada assim e eu cresci vendo isso, pra mim isso é normal, eu acho que é o jeito que tem que ser. Não é, gente, pelo amor de Deus. Por isso você tem que identificar que esse padrão de relacionamento não é o que você vai criar pra você, mas sim o que era o de seus pais, que você vai manter distante de você se você quiser. Caso você admire a relação que seus pais têm entre eles, aí você pode até chegar, perguntar, tentar a sorte de fazer igual, mas muitas vezes as relações conjugais são problemáticas e isso afeta muito a criança. Vamos supor que você enxergue que a relação tenha sido tóxica, abusiva, que a sua mãe não podia fazer as coisas, por exemplo, que seu pai não podia fazer as coisas porque a sua mãe mandava no seu pai ou seu pai mandava na sua mãe. Aí você começa a mandar no seu namorado. Será que tá certo isso?
Então você vai escrever a linha e vai começar a criar uma distância. Eu sei, peraí, isso daqui não é meu. Como que eu acho que deve ser uma relação a partir de agora? E é assim que você começa a reconstruir. Tá, você entende o que aconteceu lá no passado, volta lá, às vezes dói, mas você vai pensar, e agora? O que que eu quero pra mim? Não é o que tem sido que vai continuar sendo, não. O que que eu vou construir a partir de agora, que eu tenho consciência daqueles padrões que antes eram inconscientes, que estavam guardados lá no fundo da minha memória. Agora eu consigo lembrar, e agora eu sei que isso não fui eu que criei, que eu fui meio que condicionada a isso, por viver num ambiente que me moldou para isso. Mas você consegue fazer diferente, se você quiser e estiver disposto. Porque também não é a coisa mais fácil do mundo quando você já foi programado, não. Mas é possível. Gente, eu juro que as perguntinhas estão acabando, viu? Mas cada uma é muito importante. Por favor, reflita e vamos lá então. Quais são as crenças que você internalizou por causa da sua família? Qual que foi o papel da sua família em algumas programações mentais que você tem? Por exemplo, às vezes você se acha uma pessoa burra, mas não é porque você realmente se considera burro, mas é porque repetiram tantas vezes pra você que você era incapaz de fazer determinada coisa. Ah, você não consegue olhar seu irmão, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Gente, às vezes as responsabilidades que são passadas pra gente são maiores do que a gente. E não é que você é incompetente, por exemplo, é que você era só uma criança. Então, você tem que entender isso. Gente, eu era só uma criança. Essa criança de agora não é da Laura de agora. Foi o que falaram pra mim. Na época eu não conseguia entender, eu não conseguia argumentar. Eu absorvi como é o que toda criança faz. Ela olha, absorve, internaliza aquilo. Mas não precisa ser assim. A última perguntinha que eu gostaria que você desse uma nota. O quanto você se sente e se sentiu também amado pela sua família, de verdade. Não coloca aí um 10 logo de cara, não. Pensa. Porque a gente tem que pensar. Não que a sua família não tenha sido boa pra você. Talvez ela tenha te proporcionado uma cama pra você dormir, comida na mesa, água. E não é um exercício de ingratidão que eu tô criando. É um reconhecimento mesmo. Só frisando, porque depois aqui o povo vem. Não, porque você quer que eu fique contra minha família? Eu não quero, não. Eu quero mais é espalhar amor, entendeu? Mas vamos ser realistas, né? O quanto que supriu a expectativa, o quão amado você de fato se sentiu, porque isso tá ligado à sua crença de merecimento também. E a gente vai conversar sobre crenças em outro vídeo. Eu tô bem animado pra isso. Quero que você conecte esses pontos. E como forma de solução, a gente tem 3 pontos. Primeiro, o autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é tudo. É isso que eu falei. Só de ver esse vídeo e fazer os exercícios, as reflexões, você já tá fazendo um autoconhecimento. Porque você mexe no seu passado, você entende quem você é, você entende o por que você faz as coisas que você faz. E muita gente não entende o que é autoconhecimento. Acho que é só tipo assim, ah, eu gosto de biscoito, portanto me conheço, porque eu sei que eu gosto de tal coisa. Gente, o papo ele é profundo, ele é interno mesmo, é ir a fundo mesmo do negócio. A segunda coisa, que é o que a gente também fez nesse vídeo, são as reflexões. Então, se você já viu também esse vídeo, você já conseguiu dar muitos passos, você refletir e manter anotações, se você quiser. Às vezes você vai estar pensando numa coisa ou vem uma lembrança, você pega, anota, fica refletindo sobre aquilo. Não é o que vier na sua mente também que vai ser a resposta logo de cara. Você tem que refletir, tá, mas isso é verdade mesmo? Será que eu odeio meus pais? Será que eles me tratavam com desprezo mesmo? E aí você reflete e pensa. É muito próximo do autoconhecimento, porque uma coisa precisa da outra para funcionar ali. E a terceira solução é você buscar um apoio psicológico, um tratamento. E eu me refiro a um psicólogo, alguma coisa que possa te ajudar a abrir, aprofundar um pouco mais essas feridas, porque isso daqui que eu trouxe é só a ponta do iceberg e você pode ser uma criança curada. Você não precisa mais viver com as dores que você tinha. E não é que eu esteja curada, mas nossa, o tanto de coisa que eu já curei, não é brincadeira não. E tudo isso com os passos que eu te dei aqui, viu? Gente, eu espero muito que dê tudo certo pra vocês. Qualquer coisa vocês me mandam aí nos comentários que eu vou amar saber.
E se inscreve no canal, viu? Obrigada pelos passos de fala. Beijinhos, amo vocês.